mais um encontro com personalidades da maior importância, da maior relevância, e que tem contribuído muito com os rumos do debate sobre a igualdade, a justiça e a democracia. Valores que não são tão límpidos no mundo hoje e no nosso país. Agradecemos, então, a presença de todos, de várias páginas que estão transmitindo, que a seguir nós vamos nominá-las. O nosso debate hoje tem o título de Os Desafios da Esquerda no Mundo, o Fórum Social Mundial e outras articulações. Temos hoje aqui a deputada pelo Bloco de Esquerda em Portugal, Joana Mortágua, uma especialista em Brasil, mesmo que ela vá dizer que não é verdade, mas nós sabemos que é. O nosso candidato a presidente da República e atual pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, sempre um prazer tê-lo, uma das grandes novidades da nossa luta política no Brasil. O professor Wilson Ramos Filho, Xixo, advogado, professor, e uma das lideranças da luta, da denúncia sobre o lawfare realizado no país contra a democracia. Não foi contra o presidente Lula, nem contra a presidenta Dilma somente. E o nosso professor aqui, o Wilson Ramos, professor da Universidade Federal do Paraná. Nosso professor Benedito Tadeu César, professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cientista político e coordenador do Comitê de Defesa da Democracia, uma articulação da maior importância, da maior amplitude. Então, agradecemos a todos vocês, sabemos do tempo e vamos logo ao debate. Ministro Tarso Genro, nosso ex-governador do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho do INPE, para a abertura, é uma honra tê-lo aqui conosco. Ministro. Muito obrigado, querido companheiro Jorge Branco. A minha saudação muito fraterna aos meus amigos e companheiros que participam desse debate. Uma saudação especial à deputada Joana Mortágua, este quadro político extraordinário da política portuguesa, que aparece como uma grande novidade dentro da movimentação tradicional da esfera da política em Portugal. Joana Mortágua é deputada do Bloco de Esquerda e é uma personalidade política invulgar. Eu a conheço pessoalmente, acompanho a sua trajetória, tenho enorme respeito pela sua postura de esquerda, pela sua postura socialista e democrática, e representa muito do que nós, aqui que estamos nesse debate, está faltando ainda o companheiro Haddad, que deve chegar em breve, que nós prezamos e estabelecemos, inclusive, como padrão do nosso relacionamento político pluripartidário. Então, muito obrigado, Joana, por ter aceitado este convite. A minha função nesse debate é uma função mais simples que a de vocês. Eu sou o moderador, a gente nunca sabe bem o que é o moderador do debate. Isso aí foi inventado num protocolo, né, das articulações políticas, quando tinha alguma personalidade que deveria participar do debate, né, e que já não estava como painelista e nem como conferencista, então colocava o cara como moderador. Mas eu me exibi aqui como moderador porque eu estou, né, na direção do INPE, junto com o Jorge e os demais companheiros que estão nos acompanhando nesse momento, e porque eu tenho também um relacionamento bastante intenso com os quadros políticos de Portugal e aqui entro, então, no padrão da minha moderação, e um relacionamento com vários dos intelectuais que nos remeteram àquela carta, né? Uma carta pedindo o restabelecimento, a revivescência do Fórum Social Mundial. Eu vou dizer 2 ou 3 coisas a respeito do Fórum Social Mundial e vou ficar observando, né, escutando o debate para que eu possa depois fazer um texto de moderação e que a gente possa distribuir para os nossos participantes, sobretudo para o Instituto Novos Paradigmas e para os participantes desse debate. O Fórum Social Mundial ele surge no momento em que está praticamente assentada, né, a falência das grandes articulações internacionais, originárias da Terceira Internacional, da Quarta Internacional também,
com bastante timidez na influência política global, e quando se percebe que a Internacional Socialista, né, ela se afasta cada vez mais, inclusive daqueles padrões da Segunda Internacional, né, que ainda se avocavam a um reformismo forte e uma capacidade de disputa, inclusive com as bases dos partidos revolucionários, dos partidos comunistas, através da defesa da democracia e da sua compatibilidade com o projeto socialista moderno. Vai se afastando e vai se tornando cada vez mais tímida e perdendo, inclusive, a sua influência, para depois transitar, né, como ocorre hoje em escala global, por uma posição mais centrista, né, mais tradicionalmente centrista. Embora tenhamos, evidentemente, dentro dos partidos socialistas, companheiros dirigentes políticos que ainda resistem a essa posição. Então, o Fórum Social Mundial emerge, né, aparece como um conjunto, né, de representantes da intelectualidade, das universidades, dos partidos, dirigentes políticos, dos movimentos sociais, que ia desde os ecologistas radicais até os movimentos guerrilheiros que ainda percorriam determinados canais da clandestinidade aqui na América do Sul, em especial na América Central, e se torna uma grande movimentação política global, contraposta ao Fórum de Davos. Mas à medida que o processo político vai avançando em escala global e o Fórum vai se repetindo, eu participei de forma atuante de vários dos eventos do Fórum Social Mundial, aqui na América Latina, na Europa, em Gênova, enfim, uma série em Madrid, uma série de movimentações feitas. E a gente vai notando que o fórum vai se despotencializando, ele vai se tornando cada vez mais lábil, e não por vontade política dos seus dirigentes, mas porque ele não conseguia englobar, né, este conjunto de fragmentos da esquerda e dos movimentos, que não eram unitários, né, mas que desejavam, sim, um mundo melhor, né, que lutavam por uma nova dimensão utópica, né, da militância política, mas que não conseguiam configurar nenhum programa unitário, né? E não era esse também o objetivo do fórum, senão agitar ideias, agitar teses, agitar novas configurações políticas que apareciam no cenário fragmentado da política mundial. De repente, o fórum se torna praticamente o internacional de fragmentos, né? Tendo apenas como visão unitária a vocação política de defender que um outro mundo é possível. E é nisso que estamos, né? De lá para cá, a partir do esvaziamento relativo do Fórum Social Mundial, nós percebemos que as nossas possibilidades, inclusive, de interferir globalmente para que um outro mundo fosse possível, se tornou impotente politicamente, né? E começamos a perder espaços, perder a capacidade de fazer chamamentos públicos, a capacidade convocatória, em última análise. Agora aparece esse documento, que é um documento bastante interessante. Eu não me recordo quem são, né, quais são a totalidade dos intelectuais, mas sei que aqui no Brasil nós temos o Emir Sader, que assinou, e aí em Portugal temos a lavra do Boaventura Sousa Santos. Também tem intelectuais franceses, ingleses, americanos, que aderiram a esta ideia, né? Alguns deles vinculados àquilo que nós chamamos aqui na América do Sul, e particularmente aqui no Brasil, da experiência Bernie, aquela visão, né, que o Bernie Sanders está defendendo, de realizar uma outra internacional, uma outra articulação internacional, já chamada por lideranças de esquerda de um país capitalista maduro, né, e decisivo na escala hegemônica mundial. Então, o tema que nós queremos debater aqui é, em primeiro lugar, ainda outro mundo é possível? Ou teremos um longo ciclo de barbárie, né, que está se disseminando de maneira quase que virótica hoje em escala mundial? Temos pontos de resistência importantes, esquerdas que se reúnem para defender governos democráticos e resistir,
e até governos que tentam ousar algum tipo de mudança, né, mais profunda na sua estrutura socioeconômica para reabilitar aquela ideia da igualdade, aquela ideia da funcionalidade democrática adequada à igualdade para defender uma ideia socialista, né, e verdadeiramente transformadora. E não temos medo de dizer verdadeiramente revolucionária, né, que é o que nos coloca hoje na vanguarda do pensamento político, amortecido, né, por uma visão reformista de direita originária do campo social-democrata hegemônico em escala mundial. Não quer dizer que seja hegemônico em todos os países, nem quer dizer que essa hegemonia esteja estabilizada, mas é hegemônico e é de centro-direita. Nós sabemos disso. Então, essa é a ideia do debate. Né? E eu pretendo muito mais escutar vocês e fruir para depois, ao final, se for necessário, fazer alguma intervenção nessa moderação. Esses intelectuais chamam a recomposição da ideia do Fórum Social Mundial e dizem que outro mundo pode ser possível. Onde estamos nesta relação e para onde projetamos a nossa visão política em defesa daquelas teses que nos reuniram aqui em Porto Alegre, ainda no primeiro Fórum Social Mundial. Devolvo a palavra ao coordenador, companheiro Jorge Branco. Obrigado, ministro Tarso Genro. Nossa conversa está sendo transmitida pelas páginas da Democracia e Direitos Fundamentais, página Tarso Genro, PT Sul, Declatra, coordenada pelo nosso Wilson Ramos Filho, página Paulo de Esquerda, Comitê Marco Aurélio Garcia de Relações Internacionais, Rede Soberania, Brasil de Fato e pelo próprio Instituto Novos Paradigmas. Vamos agora ouvir a nossa deputada, Joana Mortágua, por favor. Obrigada, Jorge. Eu acho que vocês conseguem escutar-me bem, ouvir-me bem. Sim? Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Jorge, o coordenador deste debate, também pelo convite que me fez, fazer assim uma devolução com muita humildade do cumprimento e agradecer as palavras do Tarso. O Tarso é uma personalidade da esquerda latino-americana, da esquerda brasileira, da esquerda latino-americana e com já um percurso que me faz acreditar que é impossível pensar articulação mundial da esquerda sem o Tarso estar envolvido de alguma forma. Tem sempre o Tarso envolvido nestas articulações e essa é a importância dessa personalidade para além do Brasil, e é um prazer muito grande estar aqui, cumprimentar os meus companheiros de conferência, o Benedito, que eu ainda não conhecia, mas que terei muito gosto em ouvir, e os meus dois grandes amigos, o Xixo, que eu já conheço e com quem já partilhei alguns momentos também importantes, entre eles a minha ida a Curitiba, na altura em que o Lula ainda estava preso, e que foi muito importante também para mim e para a minha formação. Não sou especialista do Brasil, mas sou apaixonada pelo Brasil e, portanto, estes amigos foram muito importantes. E saudar o Guilherme Boulos e a sua coragem para mais esta empreitada em São Paulo. Eu acho que São Paulo merece o Guilherme Boulos e, portanto, desejo muita sorte e muita força ao Guilherme. Quando eu recebi por e-mail esta ideia, um e-mail sobre o anúncio de que um conjunto de intelectuais convocava um novo ou a renovação do Fórum Social Mundial, eu escrevi para o Tarso a perguntar o que é isto, o que é que se passa. Porque eu acho que isto é importante e chegarei a explicar porque é que isto é importante. Eu acho que sou das últimas gerações de ativistas, militantes jovens com memória vivenciada de Fórum Social. Eu nunca pertenci ao Fórum Social Mundial, nunca participei, mas participei em fóruns sociais europeus, um na Turquia, em Istambul, e apanhei também a última fase do Fórum Social português, e o auge do Fórum Social Mundial corresponde a uma época histórica
muito importante e muito específica. E foi uma resposta de peso, uma resposta muito importante que partiu de um sonho de que era possível uma articulação de movimentos sociais, de movimentos críticos, de intelectuais, até de militantes partidários, como eu era, e foi nessa qualidade que participei, uma resposta à globalização financeira, ao auge do neoliberalismo, mas também numa altura em que nós estávamos a combater as guerras. Era a altura do auge das guerras ditadas pelo Bush nos Estados Unidos, em que foi a sucessão de Iraque, Afeganistão, e que, portanto, havia um movimento social e uma movimentação social em florescimento, com movimentos sociais que existiam, e se eu bem me recordo, em torno de causas e de questões muito específicas do seu tempo e muito organizadas também das questões do desenvolvimento, as questões do desenvolvimento ligadas às mulheres, as questões do desenvolvimento ligadas a tudo aquilo que significava o antifórum de Davos. Se eles se articulam no Fórum de Davos, então nós podemos também articular-nos pela possibilidade de um mundo solidário, de uma alternativa de desenvolvimento, e era pela primeira vez uma perspectiva internacional que estava focada no Sul e nas questões do anti-imperialismo. E, portanto, não é coincidência que o Fórum tenha nascido no Brasil, e não é coincidência que o Fórum seja contemporâneo do início do sonho do Lula presidente. Há aqui um movimento e a ideia de uma esperança, de uma alternativa que nasce a partir do Sul, que nasce a partir da América Latina e que nos cria a possibilidade de uma alternativa de desenvolvimento mundial. Esse período histórico e político, ele é particular porque, como o Tarso já disse, ele corresponde na Europa, na América Latina, ele corresponde ao crescimento e ao surgimento e à chegada ao poder de líderes de esquerda que representavam o sonho de uma alternativa. Na Europa, esse período representa a liberalização dos partidos socialistas e dos partidos sociais-democratas, como o Tarso já disse, essa cedência da Internacional Socialista ao liberalismo, e é a afirmação da terceira via do Tony Blair, que depois vai contagiar toda essa linha ideológica e é a cedência final ao liberalismo económico. E na Europa, nesse período, dos primeiros 15 anos da década de 2000, primeira década e meia de 2000, vão oscilar os governos entre governos dessa terceira via, governos socialistas liberalizados e governos da direita tradicional. Há duas coisas que para mim marcam esse período em Portugal. São as privatizações e a desregulação laboral, portanto, é o acabar com todas as conquistas sociais e económicas que restavam na formação do Estado e da presença do Estado na economia que vinham ainda do 25 de Abril, e ao mesmo tempo avanços que foram conseguidos na área dos direitos fundamentais, e é nesse período que a gente consegue em Portugal questões tão importantes como grandes campanhas pela legalização do aborto, legalização do casamento homossexual. É aí que se conseguem grandes conquistas. Esse é também o período do nascimento e do crescimento do Bloco de Esquerda, do movimento Alterglobalização e da contestação da guerra. E eu acho que o Fórum Social Mundial vive neste momento histórico em que, ao mesmo tempo que se vive o auge das políticas neoliberais e a cedência dos socialistas, há uma esquerda que responde, e que responde com esperança. E essa esperança tem uma base. Esse mundo que deu origem ao Fórum Social Mundial já não existe. E esse mundo acabou muito antes, alguns anos antes, do Lula, que é o marco que, afinal,
é um marco histórico que dá início a esse período do Fórum Social Mundial. Esse mundo acaba muito antes do Lula ser preso sem provas. Eu acho que nós podemos usar o Brasil sempre como para avaliar esses marcos históricos. Esse mundo está, neste momento, a ser reprimido com 7 balas nas costas. Esse mundo é essa esperança que nós tínhamos daquilo que representava o Fórum Social Mundial, esses movimentos que se levantaram, essas causas que também se levantaram, são aqueles que agora estão a ser brutalmente reprimidos no Brasil, nos Estados Unidos e em muitos países do mundo. Aquilo que definitivamente mudou tudo, e isso está identificado, foi a austeridade e os programas de austeridade e aquilo que se sucedeu como resposta do capitalismo à crise de 2008, que é uma crise do neoliberalismo. E aí há, de facto, uma alteração muito grande. E essa alteração tem a ver com a ideologia das elites, tem a ver com a ideologia da burguesia, tem a ver com a necessidade de criar uma nova legitimidade do capitalismo para aumentar a exploração e para programas de miséria social e para justificar o autoritarismo. E, portanto, aquilo que surge depois desses programas massivos de austeridade, aquilo que surge depois dessa alteração da crise que a crise do neoliberalismo provocou, para lidar com isso, eu julgo que o Fórum Social Mundial não estava preparado e nós também não estávamos preparados. Acho que nenhum de nós estava preparado para aquilo que está a acontecer no mundo agora. Hoje, em Portugal, nós tivemos um grupo de ex-presidente da República, ex-primeiro-ministro, vários ex-ministros da direita chamada tradicional, direita até às vezes chamada moderada, direita democrática, que fizeram um apelo a que os pais possam declarar a objeção de consciência dos filhos para os filhos não terem classe de cidadania na escola. É o escola sem partido, sem tirar nem pôr, só que em vez de ser liderado pelo Alexandre Frota, é liderado por um grupo de personalidades que até hoje estavam claramente colocadas no campo da direita tradicional em Portugal. Ao mesmo tempo, nós vemos nos Estados Unidos grupos armados em cima de caminhonetes que vão atirando nas manifes, tal e qual como as milícias de Bolsonaro vão atirando nas manifestações democráticas ou que tentam impedir os golpes contra o STF, etc. Este não é o mundo que deu origem ao Fórum Social Mundial. E eu acho que nós temos que pensar na resistência a este crescimento da extrema-direita, no que é que este crescimento significa. Ele significa, do meu ponto de vista, o rompimento de um paradigma. O paradigma anterior, como eu acho que a experiência portuguesa de alguma forma explica, era um paradigma de neoliberalismo, de privatizações, um paradigma de desregulação económica e financeira, obviamente, mas era um paradigma que ainda assentava numa retórica ligada aos direitos humanos, ao respeito pela Declaração dos Direitos Humanos, por algum consenso de valores saído do pós-Segunda Guerra Mundial, e que hoje esse respeito foi substituído por um grupo de ex-presidentes e ex-ministros que declaram objeção de consciência aos direitos humanos. E, portanto, os direitos humanos já são uma questão de liberdade de escolha. É da liberdade de cada um ter objeção de consciência aos direitos humanos. E isso é uma mudança de paradigma brutal, e eu acho que ela está a ter resistências, e eu acho que é essa reflexão, sobretudo, que nós temos de fazer. Pensemos nos três grandes movimentos da resistência a esta grande ofensiva conservadora da extrema-direita, e para mim eles são o Black Lives Matter, o Ele Não
com tudo o que significou depois da morte da Marielle, do movimento feminista mundial, que teve consequências e manifestações simultâneas em imensos países do mundo, tal como o Black Lives Matter, e a greve climática, a greve estudantil climática. Para mim, são os 3 movimentos que se mundializaram sem qualquer superestrutura orgânica, mas que se mundializaram na resistência a esta ofensiva conservadora. E eu pus-me uma questão ao pensar nestes 3 movimentos. Quantos destes jovens, milhares e milhares de jovens que participaram nestes movimentos, é que sabem o que é o Fórum Social Mundial? Quantos deles é que têm memória ou sequer conhecimento da existência desta grande articulação que existiu e que ainda existe e que foi feita para pensar um outro mundo possível? E a partir daí é que eu acho que nós temos que pensar se o Fórum Social Mundial é ou não inútil ou útil neste novo contexto. E eu acho que ele é útil. Eu acho que ele tem que repensar os seus objetivos, repensar os seus eixos. A Carta de Princípios do Fórum Social Mundial não é atual, mas ela tem coisas que eu acho que permanecem atuais e que nós precisamos de as entender na perspectiva do interseccionalismo, de tentarmos, e termino com isto, tentar perceber que o mundo mudou porque a ofensiva agora é uma ofensiva fascista. O mundo mudou também na resistência. O mundo mudou também no ativismo. A internet permitiu-nos descentralizar o ativismo. A internet permitiu-nos fazer ele não, Black Lives Matter e greve climática em muitos países do mundo sem haver uma superestrutura. Então, eu acho que é isso que nós temos que repensar no Fórum Social Mundial, mas tendo um grande chapéu, que é esta necessidade que todos identificamos de entender que a crise que nós enfrentamos não é uma crise da democracia, muito menos uma crise moral da democracia, é uma crise do capitalismo. E ela deve ser entendida assim, porque ela é manipulada para ser vista como uma crise da democracia, criar desconfiança dos movimentos democráticos, criar desconfiança dos parlamentos, criar desconfiança dos partidos, naquilo que é profundamente uma crise do capitalismo e é uma reorganização das elites para defender o capitalismo e para defender o capitalismo selvagem. E, portanto, eu acho que o Fórum ainda tem esta capacidade de demonstrar que Black Lives Matter, ele não, e greve climática pertencem a uma grande luta de denúncia e de combate ao capitalismo selvagem, só que hoje essa luta de combate ao capitalismo selvagem significa luta pela democracia. E, portanto, é, de facto, uma articulação de democratas que nós procuramos agora, mas tendo em conta estas várias questões, percebendo nós aquilo que está a ameaçar a democracia é esta selvageria em que o capitalismo se tornou e que hoje a ameaça, hoje defender a democracia é tão urgente como perceber que é preciso defender vidas. Porque são estes governos, é este extremismo, não está só a matar pelo racismo, pelos crimes climáticos, pela violência feminista, pela violência de género, está a matar também pelo negacionismo em relação ao Covid no Brasil, por exemplo, e, portanto, eu acho que esta ligação e de que a ideia de que defender a democracia hoje é defender vidas concretas e imediatas, eu acho que isso torna a articulação do Fórum Social Mundial tão necessária debaixo da ideia que nós mantemos de que um outro mundo é possível. Obrigado, deputada Joana Mortágua. Guilherme Boulos, nosso grande candidato à presidência da República, por favor, hoje pré-candidato a prefeito de São Paulo, sua vez. Obrigado, Jorge, meu caro. Agradeço aqui pelo convite teu,
do INPE, cumprimentar nosso companheiro Tarso, que não está aparecendo mais aqui na tela, mas deve estar nos assistindo na sala de bate-papo, e agradecer, não tive a oportunidade ainda de fazê-lo publicamente, agradecer o Tarso pelo gesto de apoio que deu recentemente à nossa pré-candidatura aqui em São Paulo, pela grandeza que o Tarso demonstra no esforço de tentar construir saídas unitárias da esquerda. Cumprimentar o professor Benedito, Xixo, companheiros, e minha querida companheira Joana Mortágua. O Tarso fez uma apresentação da Joana, a apresentação além da novidade, do brilhantismo político da Joana, eu acrescentaria o valor da generosidade. A Joana é uma figura incrível. Eu me lembro quando, logo que o Bolsonaro foi eleito, eu fui fazer um giro por alguns países da Europa para fazer a denúncia do processo já de criminalização, de todo aquele clima que já começava, e a Joana me recebeu em Portugal, e ela e os companheiros do bloco organizaram atividades muito, muito fortes, muito potentes, e ela foi de uma generosidade, de uma solicitude, de um carinho, de uma solidariedade inesquecível. Obrigado, Joana. E, olha, o que o Tarso e a Joana já colocaram os termos do debate, né? Inclusive a Joana fez essa retomada histórica do que era aquele momento do ciclo progressista na América Latina, e o quanto isso também transbordava para o mundo todo uma esperança de surgir um outro mundo possível, como era o bordão do Fórum Social Mundial. Agora, para pensar hoje a articulação internacional da esquerda, uma reedição, uma reorganização do Fórum, é importante também a gente considerar o quanto a extrema-direita, né, essa era de monstros que a hegemonia neoliberal produziu no mundo, o quanto a extrema-direita ela também se organizou do ponto de vista internacional. Hoje nós temos uma internacional da extrema-direita. Talvez ela não tenha um nome, uma formalidade, talvez ela se articule de uma maneira mais híbrida, mas se nós olharmos os métodos que a extrema-direita usou para ganhar eleições, seja no Brexit no Reino Unido, seja com Trump nos Estados Unidos, seja no Brasil com Bolsonaro, seja em outros países latino-americanos, seja nas eleições europeias no ano passado, os métodos são simplesmente os mesmos. Essa figura detestável, que é Steve Bannon, que hoje está atrás das grades nos Estados Unidos, foi, de algum modo, um ideólogo técnico e político do que é essa articulação internacional da extrema-direita. De usar as redes sociais para processos de segmentação e polarização maior, de a partir disso, desenvolver todo tipo de mentiras, as fake news contra adversários, de eleger bodes expiatórios para a crise, que é uma crise civilizatória, uma crise social, como bem definiu a Joana, uma crise do capitalismo. E aí o bode expiatório são os imigrantes que estão roubando seus empregos. Não é a estrutura do capital que exclui milhões de pessoas, não. O problema são os imigrantes. E aí se constrói toda uma narrativa em relação aos imigrantes para, a partir disso, criar um sentimento xenófobo, supostamente nacionalista, e que organiza esse caldo da extrema-direita. Então, eles estão se organizando internacionalmente. Se já não existissem tantos outros motivos, esse é um motivo a mais para a gente reorganizar um campo progressista, socialista, um campo radicalmente democrático, também em nível internacional. Agora, eu queria pontuar, usar o meu tempo aqui para pontuar uma questão que eu acredito que o cenário da pandemia do coronavírus colocou com maior força na nossa sociedade.
Uma pandemia devastadora, uma pandemia que tem matado muito mais gente do que seria natural. Basta ver a diferença de mortalidade entre os países a partir da forma como cada país lidou com a pandemia. Não é por acaso que os 2 países com maior número de mortes do mundo são governados por figuras caricatas da extrema-direita, Estados Unidos e Brasil, por figuras que praticaram um negacionismo em relação à pandemia, que retardaram todas as medidas, que supostamente defenderam empregos contra a vida. E hoje nós vimos no Brasil, com a queda de quase 10% do PIB do segundo trimestre, que a questão levantada pelo Bolsonaro, economia ou vidas, era mentirosa. Nem salvou vidas, nem salvou a economia. Destruiu as duas. E o quanto essa pandemia é trágica, é devastadora, deixa feridas que vão ficar para toda essa geração. Mas, de algum modo, essa pandemia também deixa um aprendizado, ou deve nos deixar um aprendizado, para nós e para a sociedade. Deixa lições. Por exemplo, o tema dos serviços universais de saúde. Aqui no Brasil nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde. Meus companheiros brasileiros que estão fazendo parte desse painel e os que estão nos assistindo não vão me deixar mentir de que o SUS foi abertamente demonizado, assim como todo serviço público, pelo discurso neoliberal hegemônico atualmente no país. Hegemônico há anos no país. Então, Estado mínimo, servidor público é privilegiado, é vagabundo, corta tudo, vende tudo. O SUS é ineficiente, não presta. Os mesmos que tiraram 20 bilhões do SUS com teto de gasto nos últimos 3 anos, tinham a pachorra e a cara de pau de dizer que era ineficiente, que não presta, que o problema não era que eles sucatearam o sistema, mas que o sistema é ruim em si, que era bom ter um plano popular de saúde, ou algo dessa natureza, voucher da saúde. Nós defendíamos o SUS, só faltava ser apedrejado. Nós defendíamos o SUS, eram tratados como jurássicos, dinossauros. E, de repente, no cenário da pandemia, numa situação trágica, o SUS se torna um consenso nacional. Porque as pessoas perceberam o quanto seria ainda mais trágico se não houvesse um sistema público de saúde no Brasil. Basta ver os Estados Unidos. Não é só pelo Trump que os Estados Unidos é o recorde absoluto de mortes pela Covid-19. É porque não tem um sistema público. Se a pessoa não tiver condições de pagar lá, está perdida, né, no sistema de saúde norte-americano. E eu acho que mundo afora, o que nós temos visto também é a desigualdade sendo desnudada e a lógica neoliberal em xeque. O mercado colocado à própria sorte, que foi mistificado como a salvação dos tempos, o mercado colocado à própria sorte levou à especulação em preço de respiradores, à pirataria internacional nos respiradores. O mercado deixado à própria sorte aqui levou à inflação de até 900% no custo de uma consulta, que eles tiveram a cara de pau, alguns hospitais privados, de chamar pacote Covid. O mercado deixado à própria sorte levou um potinho de álcool gel custar 50, 60 reais no início da pandemia. A falta de equipamentos de proteção individual. Essa é a lógica do mercado como regra civilizatória. Isso ficou patente na pandemia. A necessidade e o resgate de se pensar o público, de se pensar a saúde, e não só a saúde, mas tudo aquilo que foi colonizado pelo mercado, a educação, a água, a terra, como bens comuns. Ora, a onda solidária, mesmo num cenário tão trágico, e num cenário de também perda na disputa de valores, no que eles chamam da guerra cultural, né? Nós perdemos a guerra cultural, em alguns lugares perdemos por WO, perdemos porque não brigamos, perdemos porque não fizemos a disputa de valores. Mas mesmo num momento como esse, nós vimos nascer durante a pandemia, como reação ao cenário do horror e a impotência ou omissão de governos como Bolsonaro, que disse, e daí para 10 mil mortos?
Nós vimos nascer uma onda solidária sem precedentes. Campanhas de solidariedade de todos os lados, vindas da sociedade, vindas dos movimentos sociais, vindas de indivíduos, vindas das articulações de rede social. Então, como toda grande crise, a pandemia do coronavírus trouxe uma reflexão sobre que caminhos nos trouxeram até aqui. Toda grande crise coloca isso para a sociedade, coloca em xeque os valores da sociedade, os caminhos, as escolhas da sociedade. E eu vejo isso também como um momento em que a esquerda, no mundo, precisa saber tirar as lições desse processo. O que é o novo normal? O que será o mundo pós-coronavírus? Uma coisa a gente já sabe, será um mundo com muita barbárie, será um mundo com uma crise econômica devastadora, mas pode também ser um mundo em que os valores que nós defendemos tenham mais força e mais potência para serem colocados na política do que não tiveram no período anterior. Pode ser um mundo que nos dê melhores condições para a virada de jogo em relação à disputa de modelo de sociedade, porque tem um modelo hegemônico há 40 anos no planeta, que se chama neoliberalismo, que mostrou todo o seu fracasso. Já havia mostrado na crise de 2008, como lembrou a Joana, mas agora, assim, foi uma coisa escancarada para o mundo. Ao ponto de governos como o do Bolsonaro, comandado pelo Paulo Guedes, o posto Ipiranga da economia, ter sido forçado a fazer uma política de auxílio emergencial e de renda básica para as pessoas. Está sendo forçado a prorrogá-la mesmo com cortes. E foi forçado a fazê-la, claro, também pela pressão da oposição no Congresso, porque o valor inicial que ele queria era 1/3 do valor que foi feito. Tanto é que o próprio Guedes, que era considerado um ministro intocável, hoje está na corda bamba. Isso é efeito de um sentimento da sociedade, de uma demanda da sociedade, não de uma mudança do Bolsonaro em relação à maneira como ele pensa a economia, a relação com o povo, com a vida. Muito pelo contrário, ele é corresponsável da morte de 120 mil brasileiros nos últimos meses. O desprezo dele com a vida continua o mesmo. A questão é que a pandemia colocou na ordem do dia temas e pautas que estavam fora. E nós precisamos tirar essa lição. E é certo que essa lição não se tira apenas em projetos nacionais. Nós vamos tirar em todos os embates. Nos embates eleitorais, como na eleição municipal aqui no Brasil, vai estar em jogo também disputa de projeto, não apenas tapar o buraco da rua. Vai estar em jogo qual é o modelo de cidade e de sociedade que a gente quer. Vai estar em jogo um plebiscito em relação ao bolsonarismo, sobretudo nas maiores cidades brasileiras. Mas esse desafio é internacional. Em sintonia com o que disse a Joana, eu acredito que é não apenas possível, é necessário e é urgente nós retomarmos a nossa capacidade de articulação em nível internacional, enquanto esquerda, enquanto campo progressista, movimentos sociais, buscando articular pautas que explodiram em lutas internacionais. Black Lives Matter foi uma luta, um grande levante antirracista no mundo, né? E segue nos Estados Unidos com muita força, mostra a potência que tem, as primaveras feministas em nível internacional, o que foi também o Ele Não aqui no Brasil, é um fenômeno internacional. A luta indígena, a defesa do meio ambiente, a luta pela terra, a luta contra o que o capital faz com as cidades, contra este modelo de desenvolvimento da cidade do capital, que é a luta do sem-teto, que é a luta dos catadores, que é a luta dos subempregados, que é a luta dos motoqueiros de aplicativo, que é a luta dos motoristas de Uber. Essa luta também é internacional. E nós precisamos de uma plataforma e de uma articulação que possa traduzi-la do ponto de vista internacional. Por isso, achei muito oportuno a iniciativa do INPE de colocar esse tema no nosso painel e que isso ajude nas articulações, nas iniciativas que já têm sido feitas para que a gente reedite ou reconstrua a partir desse momento
articulações internacionais, ao modelo do Fórum Social, mas de tantas outras. Tem a iniciativa do Bernie Sanders, tem a articulação que foi feita também durante a pandemia, a Joana também faz parte, estamos ali no mesmo grupo de WhatsApp, de uma articulação construída por movimentos sociais e organizações políticas de vários países, né, que fez uma plataforma também de resposta à pandemia. Esse é o caminho, não existe outro caminho possível. O lado de lá já está fazendo, e da pior maneira que a gente possa imaginar, com fake news, compartilhando tecnologia de dados de WhatsApp, compartilhando a maneira de produzir internacionalmente o discurso do ódio. Né? Eles globalizam o ódio, já passou da hora da gente voltar a globalizar a esperança. É isso. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado, Tarso, pelo convite, e aos nossos queridos companheiros de painel. Muito obrigado, Guilherme Boulos. Aliás, nosso painel também está sendo transmitido pela página no Facebook do Guilherme Boulos. Professor Wilson Ramos Filho, Xixo, sua vez. Bom, primeiro, obrigado, Branco, obrigado, Benedito, obrigado, minha querida amiga Joana, obrigado, Guilherme Boulos. Sempre é bom estar com vocês, sempre eu aprendo muito ao ouvi-los. O desafio que o Tarso coloca, e aí tem a vantagem de falar em terceiro lugar, já foi abordado com muita eficiência pelos dois companheiros que me antecederam. Então eu vou poder cometer um pouco de ousadia para provocar alguma reflexão. Primeira questão, a consigna Um Outro Mundo é Possível, ela é mais do que nunca atual. Ela é possível e é necessário, porque é ruim, é horroroso viver nesse mundo que estamos vivendo. Não é bom viver nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, um outro mundo é possível? Não, ele é necessário. É insuportável viver nesse mundo onde, com o crescimento da extrema-direita em todo o mundo, e aqui, particularmente no Brasil, enfim, nós estamos todos os dias sendo assediados por um pessimismo e por uma tristeza muito grande. Então, primeira questão, essa reivindicação do outro mundo possível é mais do que nunca atual. O Fórum Social Mundial teve enormes virtudes, e todas foram louvadas pela Joana e pelo Guilherme Boulos. Para não ficar repetitivo, eu também agora coloco um outro lado, que pode ser polêmico, mas de toda sorte eu devo pautar um pouco essa discussão. Entre todas as virtudes que tinha o Fórum Social Mundial, tinha também alguns problemas. Entre eles, o excesso de fragmentação. Nós tivemos uma fragmentação muito grande. Em algumas das edições, você tinha, de um lado, reivindicações de trabalhadores ou de indígenas, e na barraquinha do lado, tinha reivindicações pela preservação das abelhas, ou pela preservação das sementes de milho. Todas reivindicações muito justas e muito oportunas. Só que isso fazia com que tivesse níveis diferentes de articulação e de projetos para solucionar. Quando cada grupo lutava pela sua reivindicação, se perdia a possibilidade de uma articulação global. Cada uma daquelas reivindicações eram pertinentes, cabíveis, oportunas. Só que o que nós não conseguimos fazer nas edições do Fórum Social Mundial foi tirar dessa multiplicidade de reivindicações um programa mínimo. E isso foi discutido em algumas oportunidades e se concluiu que não era o caso de fazer um programa mínimo, que a grande riqueza do Fórum Social Mundial era exatamente essa pluralidade. É verdade, mas também é um fator de debilidade. Eu divido a minha breve exposição em duas questões. Primeiro, no plano internacional. Mais do que nunca, é necessário uma articulação da esquerda mundial
E não quero aqui parecer nem anacrônico, nem professoral, mas seria bom de revisitar a discussão sobre socialismo num único país. Essa discussão que permeou a esquerda, os partidos de esquerda, durante a segunda metade início da segunda metade do século passado, ela pode ser muito ilustradora e colocar um pouco de luz nesse nosso debate. Se o capitalismo, se a globalização fez com que a iniquidade fosse globalizada e normalizada, mais do que nunca é importante que tenhamos uma resistência global, também universalizada, contra o horror do fascismo. No Brasil, nós estamos vivendo uma investida diária, várias investidas diárias sobre os direitos sociais, sobre os valores humanos. E cada vez mais nós estamos nos acostumando, não acostumando, mas estamos considerando normal o mais do mesmo em relação a cada horror com que nós somos confrontados ou defrontados a cada vez que se liga um jornal televisivo, que se lê a imprensa. Parece seria inimaginável algum tempo atrás pensar que nós tínhamos que dizer o óbvio, dizer que não faz menor sentido obrigar uma criança de 10 anos que pesa 30 quilos ser obrigada a levar adiante uma gravidez indesejada fruto de um estupro. Não é possível que tenha quem defenda isso. Não é possível quem defenda que a Operação Lava Jato pode combinar com o juiz da causa uma forma de perseguir seus inimigos políticos e seus adversários ideológicos. Não é normal achar que isso seja possível. Não é normal achar não é possível que seja normal imaginar que queimar a Amazônia, destruir a floresta amazônica, faça parte da normalidade de Bolsonaro. Isso tem que nos indignar a cada momento. Eu posso espraiar isso para outros países, mas não é o caso aqui. Não é normal o que a extrema-direita está fazendo em Portugal. A Joana está vivendo isso lá. Quer dizer, é um horror o que eles estão defendendo em Portugal, estão defendendo na Espanha, estão defendendo na França. E pior ainda, se pensar em Belarus, se pensar nos países do leste europeu. Então, nós estamos numa situação que não podemos achar normal o que está acontecendo na contemporaneidade. E, para isso, precisa ter uma articulação global que congregue as esquerdas de cada um dos países. Do ponto de vista, a segunda parte, que se por um lado é importante essa articulação das esquerdas no plano internacional, não menos importante é a articulação das esquerdas no plano de cada país. E aqui no Brasil nós estamos num momento pré-eleitoral, estão ocorrendo nesses próximos dias, temos mais, talvez dentro de 10 dias, temos o quadro completo das composições ou não composições para as eleições municipais, e que isso também recoloca a questão da discussão do que sejam esses valores. Eu disse no começo que não é bom viver nesse mundo, que é insuportável viver nesse mundo que nós estamos vivendo, mas também não é bom viver no Brasil. Está insuportável viver no Brasil. Está insuportável viver no Brasil por uma questão que muitas vezes fica obliterada, esquecida, encoberta. Não é bom porque não é bom viver no capitalismo. Essa questão parece que fugiu da ordem do dia. Nós falamos que não é bom viver com os fundamentalistas religiosos. Nós falamos que não é bom viver num país onde tem uma direita que prestou concurso, que eu chamo de direita concursada, e que pensa que pode tudo, que pode fazer o que bem entende. Uma direita insensível, encastelada em cargos públicos, de funcionários públicos, de alto escalão,
principalmente no aparato repressivo do Estado. Não é bom viver numa sociedade em que temos 30 milhões de pessoas sem emprego. É só cruzar os dados do desemprego e olhar os dados dos beneficiários do auxílio emergencial para que tenhamos a dimensão do problema, da fome, da falta de opções para ganhar a vida. E, por outro lado, não é bom viver numa sociedade em que não haja esperança. E esse me parece ser um desafio, que aí agora vou para o terceiro ponto da minha exposição, que seria a reivindicação de que um outro mundo é possível no plano internacional, mas também no plano nacional. Não é bom viver no capitalismo, não é bom viver no capitalismo em lugar nenhum no mundo, mas não é bom particularmente viver no capitalismo no Brasil. Todas as reivindicações identitárias são muito importantes e todas têm que ser valorizadas. Mas essa discussão identitária não pode perder a dimensão de que vivemos numa sociedade de classes, onde tem uma classe que explora o trabalho das outras classes. Se nós tirarmos essa questão do nosso discurso de esquerda, por que seremos esquerda? O que caracteriza a esquerda hoje? Esquerda não é ser oposição. Nós tivemos uma oposição violenta, virulenta aos governos da coalizão que era liderada pelo PT. Mas nem todos os que faziam oposição eram de esquerda. Ser de oposição não é ser de esquerda. Defender a pauta específica de um grupo político, por mais justa que seja essa reivindicação, também não transforma uma pessoa em ser de esquerda. Nas listas de WhatsApp, temos visto agora, assim, muitas vezes, as pessoas dizendo: vote em candidatos a vereador que sejam mulheres, preferencialmente de esquerda. Olha o nível de rebaixamento ideológico que contém essa reivindicação. Vote em mulheres, preferencialmente de esquerda. Diz assim, vote em mulheres que sejam de esquerda e que vão defender, porque as mulheres de direita não vão defender a pauta que você está dizendo. Ou vote em candidatos LGBT, que é importante que se elejam vários candidatos LGBT por todos os partidos, inclusive no partido de direita, porque, afinal de contas, é importante dar visibilidade à luta LGBT. É verdade isso. Mas nós da esquerda temos que dizer, vote em candidatos que efetivamente vão defender um mundo que seja diferente. Se nós perdermos a dimensão classista, nós não seremos mais de esquerda. Então, como o tema é vinculando o Fórum Social Mundial e uma plataforma para a esquerda, estou tendo que trazer essa questão para o debate. Então, o que é ser de esquerda no Brasil hoje, que não é meramente ser oposição, e aí tem todo o apelo de vários setores para frentes amplíssimas com alguns dos nossos algozes. Acho lindo, podem fazer, não contem comigo. Eu não comporei com essas pessoas que destruíram e estão destruindo o Brasil. A minha posição, os meus valores humanos não me permitem compactuar com um acordo com quem quer destruir tudo aquilo que eu dediquei minha biografia inteira defendendo. Portanto, e aí caminho para a conclusão, é importante que haja uma articulação mundial retomada de uma articulação mundial nos moldes do Fórum Social Mundial. Um outro mundo é possível, e esse mundo que será possível será um mundo que não será capitalista, porque se ele for capitalista, será mais do mesmo, será o mesmo mundo com algum tipo de meia sola, e isso não tem a capacidade convocatória que imagino ser necessária. E aqui no nosso Brasil, o que nos falta hoje para ter uma plataforma? Nós temos que parar de pensar com olhos nostálgicos. O companheiro Tarso Genro como eu, advogado trabalhista. A vida inteira nós nos dedicamos a advogar para sindicatos. Nós vemos nos nossos grupos de
de intelectuais que pensam as relações de trabalho no Brasil, uma visão nostálgica do direito do trabalho que a gente tinha antes do desastre da reforma trabalhista, da reforma sindical e das reformas neoliberais. E quando a gente tem essa visão nostálgica, a gente fica achando que, esquecendo que era horrível eram horríveis as relações de trabalho que tínhamos no tempo da CLT, que não asseguravam direitos efetivos para uma emancipação social. O que acontece? Nós ficamos pensando em trazer de volta a velha CLT, nós perdemos a capacidade convocatória. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que o Guilherme Boulos mencionou, que a Joana também mencionou, esse mundo está sofrendo modificações brutais. Nós temos que imaginar que temos que ter uma legislação que proteja o trabalho sem o apego aos modelos que tínhamos antes. Parte da esquerda, inclusive parte do meu partido, o partido ao qual eu sou filiado e do qual eu sou militante, parte do PT, tem uma tendência a ter uma visão nostálgica do que na era PT, que nunca foi era PT, uma era que para poder governar tinha que fazer coalizão com outros partidos e outras forças. Mas no tempo do PT era melhor. Claro que é melhor. Comparando com o horror que nós temos hoje, claro que é melhor. Mas isso basta. Basta nós termos um olhar voltado ao passado? Qual é a capacidade convocatória que isso tem para a juventude, que hoje está com 18, 19 anos, e que quando o Lula foi candidato, foi eleito pela primeira vez, estava nascendo, tinha 2, 3 anos. Não tem, perde a capacidade convocatória. Então, ao invés de olharmos para o passado, nós temos que olhar para o futuro. O passado, sim, nós temos o que contar do passado, nós temos um legado. Mas o mais importante agora é termos uma capacidade que convoque as pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos os setores sociais, para alguma coisa que seja novo. E esse novo passa necessariamente pela reivindicação do anticapitalismo. Sem meias palavras. Por que não se critica o capitalismo? Muitas vezes, o Guilherme vê isso também no partido dele, as pessoas ficam criticando o neoliberalismo. O problema não é de intensidade, o problema é de essência. O problema não é o neoliberalismo, o exagero. O problema é o capitalismo, a essência do capitalismo. A gente vê, muitas vezes, em outros setores sociais, sempre criticando o fundamentalismo. Não é só o fundamentalismo que causou esse desastre que estamos aqui. É de essência, na essência de certas posturas acríticas em relação, inclusive, com apelos ao sobrenatural. Nós temos que fazer, primeiro eixo seria uma crítica anticapitalista radical. No segundo momento, uma crítica e uma reivindicação de defesa do meio ambiente, sabendo que no meio ambiente nós também fazemos parte do meio ambiente. Defesa radical do meio ambiente e da preservação dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, das florestas, de uma natureza onde os povos que vivem lá e os povos que não vivem lá possam desfrutar dessa natureza. O primeiro eixo, portanto, anticapitalismo. O segundo eixo, defesa intransigente do meio ambiente. E um terceiro eixo, não menos importante que os dois anteriores, que é a defesa e a luta internacional, intergaláctica, em cada uma das nossas relações sociais, contra todas as formas de discriminação. Todas as formas de discriminação. Anticapitalismo, defesa do meio ambiente e crítica radical a todas as formas de discriminação parecem-me ser os eixos que poderiam ter alguma capacidade convocatória de uma nova utopia, para dizer, todo mundo sente que é horrível viver no Brasil hoje. Qual é o Brasil que nós queremos daqui para frente? Em torno dessa bandeira e só em torno dessas bandeiras é que imagino ser possível uma articulação de esquerda, seja para as próximas eleições municipais, espero que sejam as mais amplas possíveis, seja para a reconstrução desse país que foi destruído pelos obscurantistas. Muito obrigado, Jorge Branco.
Obrigado, professor Wilson Ramos Filho, do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Professor Benedito, por favor. Boa noite a todos, todas. É uma grande honra estar aqui e uma responsabilidade muito grande, né? Com essa composição dessa mesa. Quero agradecer ao ministro e governador Tarso Genro, ao Jorge Branco, coordenador do Instituto, e meu colega também do Comitê em Defesa da Democracia, do Estado Democrático de Direito, e dizer que é muito difícil, né, a gente falar depois de um time desse, né? A Joana, com a sua sofisticação analítica, né, não a conhecia pessoalmente, né, muito, muito bom estar junto. O Boulos, com a perspicácia, com a objetividade, né, de concretizar as coisas nas suas questões práticas, e o Xixo, né, com a capacidade também de concretização e de provocar, né, mirar para frente, né? Eu vou tentar ir um pouco na direção do que o Xixo foi. Eu quero recuperar algumas coisas, né? Eu não vou, eu acho que as análises já foram suficientemente ricas, né, para contextualizar o momento que a gente vive. Eu só queria retomar uma coisinha aqui, a questão do colapso, né, o momento que nós vivemos no mundo hoje, né, é contraditório, né, porque, por um lado, você tem um colapso desse tipo de globalização, né, neoliberal, né, o capitalismo financeiro, a superconcentração de renda, né, provocando miséria, provocando a potencialização das desigualdades, né, em todo o mundo. E, por um outro lado, né, uma reação à direita. Né? E aí a gente fica pensando, bom, mas peraí, né? Quer dizer, você tem uma crise, né, global do capitalismo, e é a direita que reage, não é a esquerda que reage. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que é, de certa forma, né, a história não se repete, nós sabemos disso, né, talvez nem como farsa, né, ela se repita, mas a gente precisa recuperar, né, os ensinamentos da história. Né? E eu acho que há uma certa semelhança hoje com o que aconteceu nos anos 30 do século passado. Né? A reação à direita se dá exatamente em virtude, né, desse colapso, né, do próprio capitalismo global. Né? Só que, né, aquilo que a Joana caracterizou tão bem, né, como um momento de, vamos dizer, de afluxo, né, das esquerdas, né? E eu acho que talvez principalmente na América Latina, né, talvez o Brasil tenha sido um centro disso, né? Ali desde o final, né, do século passado, da última década do século passado e as primeiras décadas desse século, né, era um momento de ascensão dos movimentos sociais no mundo todo. Né? Houve um momento ali, né, pós queda do muro de Berlim, pós a queda, né, da União Soviética, né, que parecia que, bom, era um pensamento único. Né? E realmente a social-democracia não apresentou respostas. Né? E parecia que o Sul teria, né, direcionaria, né, daria o rumo. Né? Bom, eu acho que a gente, de certa forma, falhou nisso. Né? E eu acho que as indignações todas aí que se somaram, né, que afloraram a partir do colapso, né, capitalista global, produziu essa reação que se expressa de uma forma de ódio, né? É o ódio que a gente vê
explodindo nas redes sociais, a gente vê nas manifestações, nos franco-atiradores de direita, né? E nas pessoas comuns. Né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, quer dizer, eles conseguiram, de certa forma, né? O Boulos fez referência aí à questão não sei se foi esse o termo que ele usou, mas da guerra cultural. Não é? Eles conseguiram, de alguma maneira, né, tomar a dianteira e fazer ganhar corações e mentes. Né? Quer dizer, hoje nós temos boa parte do cidadão médio que, bom, todos nós, né, nos surpreendemos com amigos, com parentes próximos, muitas vezes, né, que têm comportamentos que passam a assumir posições que nós não imaginávamos que se podiam ter. Né? Então, eu acho que a provocação inicial do Tasso, né, de que ainda um outro mundo é possível, né, ou nós teremos a barbárie, eu acho que ela se coloca de maneira muito forte hoje. Tá? Eu acho que o Xixo tem toda a razão, quer dizer, mais do que nunca, outro mundo é possível e precisa ser possível. Tá? Eu acho que nós temos, sim, que parar de iluminar o passado. Tá? Eu não vou... Agora me fugiu o nome dele, mas tem uma frase, né, que eu gosto muito, do Paulo Nava, né, que dizia que é um memorialista, né, brasileiro, tal, que ele dizia que a velhice é uma coisa muito ruim, porque é como um carro que tenha faróis só para trás. Né? E eu acho que a gente acaba fazendo isso. Né? A gente fica relembrando daquilo que talvez tenham sido os bons tempos. O período de ascensão, né? O período dos governos dessa coligação de esquerda ou de centro-esquerda, né? Que já foi ampla, né? Incluiu setores do centrão. Né? Mas nós conseguimos, no Brasil, principalmente, né, um momento de crescimento social, de diminuição de desigualdades, né? E nós começamos a olhar para trás e nos lembrar de como era gostoso o nosso francês, né? Tá? Bom, mas acontece que a geração que está aqui, né, alguém já se lembrou disso aqui hoje, né? Boa parte dos eleitores hoje, né, ou da população, de maneira geral, nasceu já depois disso, né, ou durante esse período, né, e se tornou adulto, né, já nos estertores desse período, né, não conheceu aquilo que anterior, né, e por isso não tem termo de comparação. E nós precisamos, eu acho que, construir o futuro. Né? Me parece, né, que é realmente urgente que essa discussão sobre o caráter do Fórum Social Mundial, né, seja, de fato, encarada e ampliada. Né? Eu procurei me informar com pessoas que estão participando da articulação, né, da organização do próximo Fórum Social Mundial, que está programado para ser no México. Né? Como é que está essa discussão lá? E fiquei muito contente em saber que, por exemplo, uma das pessoas que está participando, né, que assinou aquele documento, né, que é o Boaventura, né, de Souza Santos, né, tem levantado essa discussão da necessidade do Fórum deixar de ser um articulador de movimentos, né, que eu acho que fez muito sentido no momento que o Fórum surge, né, porque era esse momento de efervescência, de ascensão dos movimentos, né,
E essa a ação do fórum de articulação desses movimentos, de fazer com que eles se conversassem, né, sem tentar instituir um programa mínimo, né, eu acho que foi acertada naquele momento. Né. Eu acho que o grande desafio agora é construir esse programa mínimo, né, de forma coletiva, né, sem impor, né, porque o difícil é construir esses consensos. Né, quer dizer, qual é esse novo mundo possível? Né, quer dizer, a gente pode listar alguns eixos, o Cícero listou alguns eixos aqui, a Joana também, bom, todos, né, o Boulos, né? Agora, eu acho que nós temos que conjugar, né, a reflexão, a elaboração, né, com a prática. Né? Nós temos que meio que construir fazendo, né? Elaborar e fazer ao mesmo tempo. Né? Isso é muito difícil, mas isso é muito frutuoso, né, quando a gente consegue fazer. Né? Então, eu acho que um grande problema que nós temos hoje, né, é que nós estamos há um sentimento de derrota muito forte. Né? Nós fomos, de certa forma, pegos de surpresa, né, por essa reação, né, esse neofascismo, né, que se expressa no mundo todo. Ele se construiu, né, quer dizer, não só eu acho que foi uma construção articulada realmente, né, em nível internacional. Né? A internet contribuiu muito para isso. Né? Ela possibilitou que a tampa fosse tirada, né? e essa coisa explodisse, né, mundialmente. Né? E eu acho que hoje nós temos, sim, uma crise, que é uma crise do capitalismo, né, mas que se expressa, a Joana se referiu a isso, né, se expressa como uma crise das instituições, né, e uma crise da democracia. Né? Não por acaso, né, vamos pegar o caso do Brasil, né, não por acaso nós temos esses episódios todos aí de lawfare. Né? Não por acaso nós temos a Operação Lava Jato, uma figura como né, o juiz Moro, né, que se tornou paladino da justiça, né, numa ação articulada com a grande mídia. Né? As pessoas, o cidadão comum comprou isso, né? E nós ficamos estarrecidos. Né? Então, eu acho que nós precisamos, né, buscar caminhos, né? E nós precisamos buscar construir novos instrumentos. Né? Os instrumentos tradicionais, eu acho que os partidos políticos continuam sendo fundamentais, mas nós precisamos lembrar que os sindicatos, que deram origem aos partidos políticos, né, de massa, os partidos políticos de trabalhadores, né, os próprios sindicatos e os partidos políticos são instituições do século XIX, né, quando as relações de trabalho eram outras. O trabalho coletivo era o fundamento, né, da própria estruturação da sociedade. Né. Quer dizer, hoje o trabalho é fragmentado, né, extremamente, como nunca. Né. Os trabalhadores são... não há mais o convívio coletivo, né. Tudo é fragmentado, a gente... É muito difícil, né? Hoje, com o isolamento social, há uma explosão de lives, eu acho que isso é muito bom, né? Mas é muito difícil a articulação, né, interpessoal. Então, nós vamos ter que encontrar meios para fazer isso, né? Para construir. Eu acho que isso nós vamos ter que inventar, nós não sabemos ainda como fazer. Então, acho que mais do que nunca, né, essa articulação internacional que o Fórum Social pode fazer, né, ela me parece que é fundamental.
No plano nacional, eu tenho trabalhado por isso, né? E o nosso Comitê em Defesa da Democracia, que surgiu em 2016, né? No começo, né, da movimentação do golpe, né, do impeachment da Dilma Rousseff, foi em abril de 2016 que nós começamos a organizar o comitê. Desde lá, nós estamos trabalhando na perspectiva de que, se nós não unirmos as diferentes forças de esquerda, né, o comitê não tem uma pretensão internacional e nem uma articulação internacional. Então, nós pensamos, né, na necessidade e temos atuado no sentido de viabilizar nacionalmente, localmente, a criação de uma grande frente, né, capaz de se contrapor à extrema-direita, né, a esse avanço neofascista. Né. É muito complicado isso, porque cada partido político tem as suas estratégias, né, de sobrevivência e de fortalecimento, de disputa, né, dos seus campos, dos seus espaços eleitorais. Né. Isso é legítimo e é salutar para os partidos políticos, mas me parece que, né, não é essa a estratégia, né, mais adequada para o momento. Né? A longo prazo, sim, né, mas a gente precisa fazer articulação entre estratégia e a velha questão da tática e estratégia. Né? E nós precisamos, eu acredito que nesse momento, né, era o momento de deixarmos essas preocupações de demarcação de campo, né, e de território de caça eleitoral, né, para a gente se concentrar naquilo que é um objetivo, para mim, muito mais importante e necessário, né, que é a gente constituir uma grande frente de centro-esquerda de resistência e de avanço, né, de resistência ao neofascismo, né, e de avanço na construção de novas perspectivas. Né. Então, nesse sentido, eu saúdo, né, o Tasso tem trabalhado também nesse sentido, né, da gente, mesmo durante o período eleitoral, né, mesmo que mesmo que as convenções, né, partidárias já comecem a se realizar, nós estamos dentro, né, já correndo os prazos eleitorais, mas nada impede que, ao longo das campanhas, né, nas diversas capitais e cidades, inclusive Porto Alegre, né, em diversos municípios do país, se façam reavaliações e se possa, sim, né, se construir, ao longo das campanhas, novas frentes. Né. Eu não acho que é desdouro para candidatura nenhuma que não esteja, né, diante de uma ameaça muito maior, né, de um refortalecimento, porque, veja, as pessoas dão pouca importância, né, desculpem eu estar me concentrando numa questão que parece que é muito imediata, mas eu acho que ela é fundamental no momento que nós vivemos no Brasil. Né. As eleições municipais nem sempre são vistas como uma questão importante e elas sempre são focadas como que se elas se esgotassem no plano municipal. Né? Eu acho que, principalmente hoje, elas têm uma dimensão muito mais importante. A gente não pode esquecer que são nas eleições municipais que são construídas as bases eleitorais para as eleições de nível estadual e federal. Tá? As eleições de 2020, elas serão fundamentais para as eleições de 2022. Tá? Quer dizer, um refortalecimento eleitoral, né, e à frente dos executivos e legislativos dessas forças de barbárie, tá? Quer dizer, nos colocarão, né, a possibilidade de nós termos, a partir de 2022, mais 4 anos de governos de extrema-direita no país.
Né? Então, eu acho que as articulações internacionais são fundamentais, né? Nós não conseguiremos fazer isso sozinhos, né? Não conseguiremos resistir ao capitalismo e propor novas formas e construir novas formas de sociabilidade, né? Isoladamente. Né? Nós temos que fazer isso coletivamente no plano internacional. Mas é preciso que nós comecemos também, né, aquela história da gente trabalhar no nosso quintal para poder atingir, né, o mundo todo. Eu acho que, numa primeira rodada, era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Benedito. Nós temos que fazer uma gestão do nosso tempo, já temos uma maravilhosa live de 1h25. Vou pedir, como tinha combinado com ele, que o Guilherme, então, Boulos fale, ele vai ter que se retirar, e depois fazemos uma rápida rodada, pode ser? Boulos, por favor. Vamos lá, Jorge. Na verdade, eu não vou fazer uma intervenção, vou fazer só uma despedida, renovando aqui o agradecimento a você, ao Tarso, ao INPE pelo convite, cumprimentando os companheiros de painel e a minha companheira Joana Mortágua pela boa companhia nessa noite, pelo bom debate estratégico. Está faltando debate de estratégia na esquerda, no Brasil e no mundo. Nós precisamos fazer mais debate de estratégia, menos só o debate da próxima eleição, do próximo ciclo eleitoral, da próxima derrapada do Bolsonaro, da próxima pauta que ele colocar na rede social, o que, claro, é o debate do dia a dia, da política do dia a dia, mas nós precisamos debater estratégia também. Acho que é importante, Tarso, você ter criado essa oportunidade para a gente fazer isso aqui. E me despeço, eu vou ter que sair mais cedo que todos, porque agora, já na pré-campanha, nós estamos também nos adaptando a fazer campanha em cenário de pandemia, né? Então, nós estamos fazendo plenárias por bairro aqui na cidade de São Paulo, pelo Zoom. Então, são plenárias que têm juntado centenas de pessoas muito boas, ouvindo as lideranças dos bairros, lideranças, padres, pastores, associações de moradores, né, gente do povo de cada um dos bairros de São Paulo. E agora, estava marcado para as 8h30, eu vou chegar lá com uma plenária aqui de um bairro na Zona Leste de São Paulo para escutar as pessoas e conversar sobre o nosso projeto. Mas vou chegar lá reanimado na perspectiva de construir essa unidade. Tarso disse aqui no começo, viu, Tarso? Eu me posicionei hoje no Twitter sobre o tema das primárias. Eu sou, como sempre, nos conhecemos há um bom tempo, um defensor das todas as formas de unidade que a gente possa construir, ainda mais para combater o atraso. Eu acho que o grande objetivo dessa eleição municipal é derrotar Bolsonaro, derrotar o atraso e mostrar que é possível um projeto que resgate a esperança do povo, que combata a desigualdade, que democratize o país a fundo. Então, é com esse tipo de projeto que eu estou comprometido e, por isso, também muito aberto, né, a nossa pré-candidatura muito aberta à construção de formas de unidade que tornem isso cada vez mais forte. É isso. Obrigado, gente. Estamos juntos aí. Até a próxima. Muito obrigado, Guilherme Boulos. Fique livre, mas evidentemente não tem trânsito para tu chegar na tua plenária. É rapidinho. Bom, eu penso que pela hora também temos que ser solidários aqui com a nossa querida Joana, que mora na amável Lisboa, o centro do mundo lusófono. Lá são 4 horas à frente, então estamos muito tarde. Então penso que se ela quiser fazer uma finalização agora, e depois fazemos uma rodada muito rápida com o professor Wilson, o professor Benedito e o ministro Tarso Genro encerrando. Pode ser?
Muito obrigada. Eu acho que o mundo lusófono tem muitos centros e, portanto, também muitos fusos horários. Eu calho de estar naquele em que já é mais tarde. Não sei se vamos à frente ou atrás, é só uma questão de fuso. O resto são outras regras. Eu acho que várias vezes, quando discuti estas coisas, lembrei-me daquela frase que é muito citada, e eu não a sei citar, sei qual é a ideia da miséria e da filosofia, que como Marx dirige aos filósofos, de que não basta, chega de interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Eu acho que esse é um bocadinho o debate do fórum também. Para que é que serve o debate? Para que é que serve o fórum? É um fórum de debate ou ele assume definitivamente o objetivo de ser de ação, de ser não tem de ser necessariamente um organizador, mas de ser um propulsor de ação, de ativismo para fazer os combates que nós precisamos de fazer, e nós sabemos quais é que são. Eu estou muito de acordo com o Xixo na ideia de que a defesa da democracia neste momento é intrinsecamente anticapitalista, mas nós também precisamos de alianças para além disso, não é? Nós precisamos de construir uma aliança estratégica na defesa da democracia, com consciência do que é que levou a este crescimento da extrema-direita. E, portanto, se nós tivermos consciência de que não haveria extrema-direita neste momento, no auge como está, se não tivessem havido programas de austeridade que criam miséria social e que criam a possibilidade de bodes expiatórios, que criam ideias de bandidos internos para justificar a divisão social, a ruptura social, para justificar uma maior acumulação de capital, para legitimar uma maior exploração e violência social. Se nós fizermos essa análise, se acharmos que o crescimento da extrema-direita não é uma coisa cíclica e repetitiva, inexorável e impossível de combater, e que nasce e que cai dos céus a cada 50 anos, pelo contrário, ela é um processo histórico e, como tal, está sujeita à luta de classes. Se nós considerarmos isso, eu acho que a única opção é, para além dessa profunda e ampla aliança estratégica em defesa da democracia, com todos os setores democratas, haver uma esquerda que tenha noção de que o caminho é uma alternativa ao capitalismo, porque o caminho do capitalismo a saída do capitalismo de uma crise é sempre a selvageria, e que, portanto, não há combate à extrema-direita sem resposta social, não há combate às fake news sem educação, não há combate ao sentimento profundo de abandono, que é aquele do qual a extrema-direita se aproveita, esse sentimento de que nós fomos abandonados por tudo, fomos abandonados porque não temos acesso às tecnologias, porque não temos acesso à saúde, porque não temos acesso à habitação, à vivenda, aos transportes. Nada disso se faz sem serviços públicos. Então, se nós tivermos noção disso, eu acho que há dois fetiches que também temos que combater. Eu sei que isto é polémico e serei rápida. Um é o fetiche da unidade da esquerda, o outro é o fetiche do debate. E eles resolvem-se, na minha perspectiva, pelo mesmo caminho. Unidade por unidade não serve de nada. E debate vale pelo pensamento crítico, vale sempre pelo pensamento crítico, mas nós também queremos que ele chegue. Nós temos um objetivo na organização desse debate, quando organizamos uma coisa, ou quando pensamos uma coisa como uma articulação mundial em defesa da democracia. E, portanto, nós temos que pensar o que é esse objetivo, temos que debater em torno dele, temos que articular ideias, temos que perceber que cada país tem a sua realidade. Os programas mínimos não são programas mínimos iguais, mas eles podem fundar-se em ideias comuns, e eu acho que isso nós poderemos fazê-las a partir dos movimentos que cresceram, do ele não, da greve climática e do Black Lives Matter, mas isso depois vai precisar de um outro chapéu de chuva que o Fórum Social, na sua origem, dá, que é o anti-imperialismo, que é a luta contra o capitalismo selvagem, que é a ideia de que é possível construir um outro mundo
E isso implica o antissistema, construir um outro sistema. Eu acho que é nesse combate que nós estamos, e pronto, e quero agradecer mais uma vez a participação e também o convite, a participação de todos e o convite. Eu já estou a enrolar um bocadinho a fala, porque lá está, fuso horário, mas a ideia era essa. Obrigada. Nós é que agradecemos, deputada Joana. Professor Wilson Ramos Filho, uma despedida agora. Tem que abrir o microfone. Isso. Assim é bom que eu gaguejei, então não apareceu minha gaguejada. Primeira coisa é para agradecer a sorte que a vida me trouxe de ser amigo do Tarso Genro. É muito bom ser amigo dele, porque eu aprendo com ele o tempo inteiro. E a capacidade que esse caboclo tem de articular, de participar, de ter a antevisão dos temas que são importantes, realmente é um luxo para a esquerda, não só brasileira. Por isso ele é reconhecido como um dos grandes líderes da esquerda em âmbito mundial. Foi, claro, muito bom participar, eu adoro conversar com o Boulos tem sempre uma visão muito vinculada à concretude das relações sociais. Foi muito bom conversar com o Benedito, que sempre nos ensina com a sua perspicácia para análise política. E, claro, estar junto com a Joana, minha querida amiga, sempre um prazer, e dizer que já estou com saudade. Infelizmente, não dá para a gente sair do Brasil, porque o Brasil virou pária. Brasileiros não podem entrar em nenhum lugar do mundo por conta dessa caterva que ocupa o governo, por conta da intervenção militar desastrosa que houve no Ministério da Saúde. Os brasileiros hoje não conseguem sair do Brasil. Então, por isso, ainda que as pessoas que possam sair para algum evento acadêmico, algum evento profissional, não conseguem sair desse hospício pindorama em que estamos imersos. Dito isso, concluo para dizer que reiterar a ideia de que o capitalismo é uma maneira de existir. E é uma maneira de existir tão profunda que você não consegue imaginar que você pode existir de uma forma diferente, de uma outra maneira. Me parece que o gancho do discurso antissistêmico é a crítica radical dessa maneira de existir. Essa maneira que se funda na exploração de uns sobre outros, que cria pobreza, que marginaliza diversos setores, que cria divisões, falsas oposições, falsas alternativas. Quem é contra a vida, quem é a favor da vida, quando tem risco a vida de uma criança que pesa 30 quilos e que está grávida mediante estupro. Eu repito isso, porque aí é uma maneira de existir. As pessoas que defendem isso têm uma maneira de existir em sociedade que é impossível de conviver comigo e com tantos outros, com todos, talvez, a enorme maioria das pessoas que até esse momento estão acompanhando a nossa live. A maneira de existir sobre o capitalismo é ruim, faz mal para a gente. Não é bom viver sob o capitalismo. Se nós conseguirmos reiterar esse tema o tempo inteiro, nós teremos aí a possibilidade de dar o passo à frente, de fazer uma crítica a esse sistema de dominação, a esse sistema de exploração, esse sistema de divisão das pessoas na nossa sociedade. Com isso, eu agradeço a iniciativa do INPE e digo aos camaradas que podem sempre contar comigo. Muito obrigado, professor Wilson Ramos Filho. Professor Benedito. Bom, mais uma vez agradecer, foi muito bom estar aqui. Quero dizer para a Joana que se eu fosse cidadão português, sem dúvida, seria eleitor dela. Ela, além de ter uma capacidade intelectual e política muito grande, é encantadora pessoalmente. Então, é muito bom a gente estar presente aqui com um time desses.
eu não vou me referir a cada um, né, porque, bom, eu já fiz isso na minha primeira intervenção, né? Eu queria aproveitar esse momento para fazer referência a algo que está ocorrendo no Brasil agora, além da pandemia, né, e do pandemônio, né, e nessa ofensiva, né, neofascista, quer dizer, e de desmonte das instituições democráticas, republicanas, ontem, o Tasso, talvez, e o Xixo, que são da área jurídica, têm mais informações do que eu, mas foi ontem, ou anteontem, no final de semana, o final da semana passada, o Luiz Nassif, um grande jornalista econômico, né, e o seu site, o GGN, né, foram censurados, obrigados a retirar do ar matérias que mostravam, né, o absurdo da venda de uma carteira de crédito do Banco do Brasil, é isso? Né, para o Banco BTG Pactual, né, por um valor assim de que 1000 vezes menor do que o valor real, né? Não, para quem não sabe ainda, esse banco tem em comum dos seus sócios o atual ministro da Economia no Brasil, né, Paulo Guedes, tá? E nós tivemos um juiz, não é isso, que obrigou, né, por uma sentença monocrática, a retirada dessa matéria do ar. Então, nós estamos vivendo, além dessa escalada, né, bom, também, né, de terrorismo, porque nós tivemos agora um dossiê construído no Ministério da Justiça, né, com funcionários públicos antifascistas, né? Nós temos agora, além, né, da atuação lamentável, né, de setores do Ministério Público, né, e da própria Justiça Federal, né, agora também esse exemplo recente aí de um juiz que decreta censura, né, a um site. Então, eu acho que é uma oportunidade importante da gente denunciar isso e falar da nossa solidariedade, né, ao Nassif e à GGN. É isso, eu quero agradecer mais uma vez, foi muito bom estar aqui, e eu acho que eu continuo acreditando, e eu acho que que teremos, sim, condições, né, de construir coletivamente, né, isso não será para amanhã, sem dúvida, né, mas um outro mundo é possível e nós ajudaremos a construí-lo, sem dúvida. Chegaremos lá. Obrigado, Benedito. Ministro Tarso Genro, por favor. O Xixo tem que se cuidar com essas manifestações de carinho e amizade, porque eu já estou numa idade assim que eu me sensibilizo demais e me perturba o coração, tá? Então, isso, e tu és uma pessoa extraordinária, tu sabes isso. Nós temos uma amizade que é histórica, já atravessou diversos períodos aí. E eu digo a mesma coisa de ti, né? Tu és um jurista de primeira grandeza e um grande companheiro. A Joana, muito obrigado pela tua presença. Tu és uma referência política do nosso campo aqui. Talvez tu não saibas, né? Mas nós discutimos muito a questão de Portugal, bloco de esquerda, né? A parte mais progressista do Partido Socialista que a gente tem acesso, e também nos informamos e temos alguns contatos com o Partido Comunista, agora um pouco afastado, mas por razões puramente contingentes. E o Benedito é um intelectual de primeira linha aqui no nosso país. Então, esse consórcio que nós fizemos aqui, ele vai perdurar. Nós temos que ir lá em Lisboa, fazer um outro evento para amarrar relações, ampliar, né, um processo sistêmico de troca de ideias, que eu faço há muito tempo, nós fazemos, alguns de nós,
há muito tempo também com líderes intelectuais da esquerda espanhola e da esquerda portuguesa. Eu fiz um esforço enorme durante 4 anos para aproximar um pouco a esquerda portuguesa da esquerda espanhola. Tivemos um certo sucesso, passaram a conversar, passaram a dialogar, mas agora parece que as coisas estão um pouco afastadas de novo. E eu acho que não tem saída fora dessas relações internacionais, né? Nós temos agora 3 ou 4 eventos que vão ocorrer até o fim do ano e vão ser decisivos para o que vai acontecer aqui no Brasil e provavelmente tenha dimensão mundial, ou no mínimo continental. Primeiro, a eleição americana, né? Por mais que a extrema-esquerda aqui no Brasil, uma extrema-esquerda não pensante, porque temos uma extrema-esquerda pensante também, acho que é a mesma coisa ganhar o Biden e ganhar o Trump, vai ter uma influência muito grande aqui no Brasil, a eleição americana, né? Principalmente se o Trump tiver uma derrota política, não só uma derrota eleitoral, né? E isso não é impossível, porque o protofascismo aqui no Brasil, ele não sobrevive só com a tessitura social brasileira, né? Só com o credenciamento que o lumpesinato da burguesia, a lumpenburguesia dá a ele. Ele diminui muito a sua potência política com a derrota do Trump, com a derrota política do Trump. Então isso vai ser muito importante. Vai ser importante também o resultado das eleições municipais, mas menos pela eleição de vereadores e prefeitos, que nós, a esquerda, obtivemos, e mais pelo que vai ocorrer em 3 ou 4 grandes cidades do país, dentre elas São Paulo. Porque o resultado eleitoral, ele gera um processo, né? Ele é um processo fenomênico, né? No outro dia, provavelmente, as lideranças que são eleitas já estão descredenciadas porque não cumpriram as promessas, porque não têm dinheiro, porque não sabem conversar com a população. Isso é uma fatalidade da política pós-moderna, né? A gente tem que ter muita sabedoria e muita energia política para manter a sua base social articulada, operante, conversando com o governo e defendendo, inclusive, os propósitos que nos levaram até lá. Uma terceira ocorrência, que pode ter uma influência muito grande também, e acho que não deve subestimar isso, Joana, se me permite, é o que vai ocorrer em Portugal. Com todas as limitações que tem o governo Antônio Costa, o reflexo que ele tem na política latino-americana, e particularmente no âmbito da social-democracia tradicional, é muito importante para o campo democrático aqui, né? Então, nós estamos preocupados com o que vai ocorrer em Portugal, porque Portugal foi, vamos dizer assim, uma violação de toda uma expectativa política, né, que a direita e a extrema-direita criaram aqui no Brasil, que a onda que vinha era uma onda, né, direitista, poderosa, queria abranger toda a Europa, né? E o bloqueio que essa onda sofreu, ainda que parcial, ainda que limitado, ainda que tímido, mas sofreu. Na Espanha e Portugal tiveram influência aqui no ânimo, né, da esquerda brasileira e das possibilidades de se pensar uma unidade política, né, ampla aqui no Brasil, dirigida pela esquerda, né? Dirigida pela esquerda. O que ocorre em Portugal é visto como um governo que, dentro da perspectiva europeia, é um governo dirigido pela esquerda. E isso tem reflexo nas categorias políticas com as quais nós trabalhamos aqui no Brasil, né? Então, eu não estou, obviamente, eu não estou dando nenhuma lição e não estou fazendo nenhum pedido, né? Mas estou apenas levantando, né, a importância dessas relações internacionais e a forma, né, ao mesmo tempo agressiva politicamente, que nós temos que ter, e também ponderada, né, para tratar da unidade da esquerda, que é o que nós estamos tratando aqui. Nós não temos ilusão de ir além de uma frente de centro-esquerda aqui no Brasil, mas temos matizes de relacionamento político que ora inflexionam para qualquer frente de centro-esquerda e ora inflexionam para uma frente de centro-esquerda em que a esquerda tem um protagonismo, né,
essencial, um protagonismo constitutivo desse processo. Nós temos de tudo aqui no Brasil. Nós temos um setor do partido, os trabalhadores aqui no Brasil, que, ao mesmo tempo, né, em que critica qualquer possibilidade de articulação política com determinados setores, né, centristas que sejam progressistas, defendem que a grande polarização que vai ocorrer aqui no Brasil é se o Lula for candidato, que o Lula vai ser um candidato de esquerda. Isso não é somente uma fraude informativa, isso é um delírio contra a concretude do que foi o governo Lula, que eu fui integrante, tu sabes disso, que acompanhei de perto, né? E que todos sabemos que o Lula é um homem centrista, progressista, mas não tem nada de esquerda, nunca foi de esquerda. E ele mesmo diz, eu não sou um homem de esquerda. Já disse diversas vezes. Né? Então, tem uma redução das categorias políticas às contingências imediatas da luta que não permitem qualquer análise mais ousada do panorama. Se me perguntar, o Lula seria um candidato democrático de oposição ao fascismo? Sim, seria ótimo. Mas não seria uma candidatura de esquerda. E nem se avoca a ser. E nem quer ser. Então, esta deturpação do nosso sistema categorial de análise é que, inclusive, dificulta os diálogos políticos. Então, eu, por exemplo, já escolhi uma posição que eu coloquei aqui para os companheiros, já há tempo a gente vem discutindo sorrateiramente. Se a candidatura for do Haddad, eu vou com o PT. Se a candidatura não for do Haddad e não for o Lula, eu não vou com o PT. Eu vou com o Boulos, se o Boulos for candidato. Se o Boulos não for candidato, bem, possivelmente daí não tenha outro. Né? Se o Lula for candidato, todos nós vamos com o Lula, porque ele já está testado na luta democrática, na confiança política que tem com os trabalhadores e que não vai vender a alma para o diabo. Né? Isso ele não faz. Nós temos certeza que ele não faz. Né? Temos convicção política a respeito disso. Então, a questão internacional hoje ela adquire uma potência cada vez maior. Então, essa tentativa de restaurar o Fórum Social Mundial é um movimento de reformatação de uma cultura política democrática, né, libertária, que une uma série de movimentos, mas não resolve a questão das articulações internacionais que a esquerda tem que ter e tem que ter de fonte para fonte, de fonte de produção de ideias, de movimento, de interferência dos partidos, né, espalhadas pelo mundo de maneira horizontal, para ir compondo, na minha opinião, uma nova relação política que o Foro Social Mundial não vai compor. Né? Não tem condições de compor, porque não tem, vamos dizer assim, não tem a utopia do Foro Social Mundial, não tem concretude. Né? Não tem concretude. Ela tem concretude na luta democrática, né? Para inspirar setores da juventude, setores libertários, os novos movimentos, as novas potências políticas que surgem. Mas para organizar a esquerda mundial não tem. Então, apenas para encerrar, né, a nossa participação aqui, e mais uma vez agradecendo a presença de vocês, a coordenação do nosso querido companheiro Jorge, nós temos que voltar, né, à elite da esquerda, a elite pensante da esquerda, a elite capaz de gestão política e de gestão técnica em governos, tem que voltar a uma discussão que ocorreu no começo do século passado, que é a discussão entre, né, vamos colocar num lado Bernstein e Kautsky, e de outro lado, né, pelo menos de maneira formal, Trotsky, Lenin e Stalin. Essa discussão é uma discussão inconclusa, né, porque a Revolução Bolchevique que se deu num país, né, um país que não estava maduro do ponto de vista, né, do ponto de vista do desenvolvimento capitalista para desenvolver, para explodir positivamente as forças produtivas, né, ela legou determinados tormentos, né? Legou determinados tormentos. E isso nós temos que discutir de novo. Eu estou pautando uma conversa, né, ainda em círculos mais estreitos, o seguinte:
que a visão social-democrata originária da Segunda Internacional e a visão bolchevique originária do marxismo-leninismo, né, elas, em função da natureza do desenvolvimento capitalista agora, elas não são mais concorrentes. Elas têm que se unificar num novo programa anticapitalista, né? Porque, de uma parte, né, nós estamos num processo de reestruturação da sociedade de classes global que obriga que esses dois movimentos eles tenham uma convergência que tem que ser anticapitalista. E ser anticapitalista é ser anticapitalista no sentido global, que é o capitalismo financeiro, em última análise, torcendo a força normativa dos Estados, transformando os Estados em servos dos bancos centrais internacionais. E agora, como unificar isso, né, que é o que seria o programa, na minha opinião, de uma nova internacional, né, que não é ainda para o nosso deleite, não é ainda para o nosso uso imediato, né? Então eu deixo o meu grande abraço, Joana, a ti particularmente, que veio lá de Portugal para conversar conosco, mas nós vamos te fazer uma visita também o mais breve possível. Um grande abraço a vocês. Obrigado. São muito bem-vindos, muito bem-vindos. Muito obrigado, ministro Tarso Genro. Nossos agradecimentos, agora que chegamos ao fim, a todos que acompanharam a nossa live. Foram várias mensagens, algumas das quais foram à tela. Agradecer Sandra Bittencourt, ao Guilherme Gomes e a Helena Barreiras, que nos ajudaram barbaramente, a Sandra, nossa diretora de comunicação. Agradecer as páginas que transmitiram essa live. Estou te exibindo porque tu está agradecendo ela. Mas, também a Helena, viu? Agradecimento todo especial à Helena. Aqui quem me deu essa teoria foi a Helena mesmo. Agradecer as quase 10, 12 páginas que nos transmitiram esse debate. Professor Benedito, professor Wilson Ramos. Joana, muito obrigado. Eu tenho uma vantagem sobre o professor Benedito, eu sou cidadão português também, então, vamos, de um modo ou de outro, eu tenho grande chance de vencer. Um forte abraço a todos, obrigado aos que nos assistiram, e na luta pela democracia, pela igualdade. É o que nos faz seguir em frente. Boa noite. Boa noite. Peraí.